Hello, tudo bem, povo? Como vai, queridos e queridas? Tudo jóia? Estamos dando continuidade ao nosso vídeo, à nossa sequência, e agora estamos com a carta 2, Inner Voice. Eu já tinha falado dessa carta, né? Essa carta é importante, eu acho uma carta fundamental, não só dentro do baralho do Osho Zen Tarot, que é o baralho que a gente está trabalhando, o oráculo que a gente está trabalhando aqui nesse percurso, mas também é importante dentro de todas as práticas, as principais práticas espirituais que a gente vem aí cultivando, se deparando e observando nos dias de hoje. Inner Voice, eu acho que ele é um objetivo, ele é uma meta, ele é um denominador comum de várias tradições e práticas, que é você ouvir a sua voz interior. Osho fala muito disso, e a partir do momento que você chega nessa conexão com a sua voz interior, nada mais importa, no sentido de práticas ritualísticas, de adoração de divindades, de textos sagrados, você meio que alcança uma certa verdade. Essa verdade que está representada nessa carta como se fosse a inner voice, a voz interior. Essa carta aqui, por exemplo, diz pra gente que não existe certo, errado, bom ou mal. Essa carta aqui traz essa, não é bem uma apatia, mas é mais ou menos uma mente num estado satívico, um estado de equilíbrio. Eu evito falar termos em sânscrito, porque, enfim, não é muito, a gente não está trabalhando com isso agora. Eu vou fazer até uma parte aqui, tem um livro que eu vou começar a fazer lives sobre esse livro, e aí sim teremos bastante termos em sânscrito, né? Mas, por enquanto, é um outro programa do meu canal. Esse canal, por enquanto, eu estou, né, dando uma segurada na onda para a coisa ficar legal, ficar bacana, e aí a gente fluir junto com as cartas nesse percurso. Inner Voice, então, voltando, ela é uma carta fundamental, não só para você que está aí dentro de uma tradição religiosa, mas mesmo para a pessoa que não se vincula a nada ou não está ali conectada a nenhuma prática de Zen budismo, de hinduísmo, qualquer prática que você faça, você consegue desenvolver essa habilidade de escutar a sua voz interior, né? E durante o dia a gente tem um turbilhão de emoções, um turbilhão de mensagens, imagens, informações na nossa cabeça, e muitas delas tiram a gente mesmo de dentro, tiram a gente do nosso centro. E pausar e escutar essa inner voice é a nossa mestra, é o nosso mestre, é a nossa Shakti, a nossa energia interior. Faz parte. Você vê que tem esses dois golfinhos aqui, é muito legal, porque são esses, como se fosse um fluxo das emoções subindo e descendo, descendo e subindo. Então às vezes ela dá uma mergulhada e às vezes sobe, às vezes estamos tristes, às vezes alegres, às vezes projetando coisas, às vezes a mente está extremamente julgadora, mas o importante mesmo é que a gente se estabeleça nesse momento de escutar a voz. Tem hoje em dia também uma coisa muito importante que as pessoas estão confundindo com a meditação, que até foi falado no canal de um amigo meu, Juliano Caravella, que ele falou exatamente sobre isso, e eu complemento aqui no meu vídeo, que não existe, ele fala de uma forma poética, é muito interessante, eu acho bem bacana vocês escutarem, mas eu simplifico aqui da seguinte forma: dentro desse processo de meditação, você tem, por exemplo, a concentração. A concentração você consegue usar a sua mente, você consegue controlar, é um ato deliberado. Depois você tem a contemplação ela já foge um pouco disso tudo, tá, gente? A contemplação ela já depende de estágios anteriores, ela não é uma coisa do tipo, vou entrar num estado contemplativo, ele meio que acontece automático, tá? É como se você fechasse os olhos e dormisse, ou pode até considerar como se fosse o fluxo, um fluxo de um rio, sabe, das águas, do oceano, das marés. É uma coisa que já está acontecendo, que você vai seguindo depois de ter aquietado tranquilamente a sua mente. Não existe um script, um roteiro para se chegar a isso. Isso vai acontecendo e às vezes pode não acontecer. Depois da contemplação, você sim começa a entrar num estado de meditativo profundo, de samadhi, que é já uma coisa mais... não dá para explicar assim muito em palavras, mas não é controlado. Você não controla, você não produz. Você tem um resultado dentro do processo aí que você chamaria de meditação, e que o samadhi sim é um estado de meditação profunda, que aí sim você tem uma abstração, uma outra sensação bem diferente das sensações que a gente controla com a nossa mente, né? Essa carta
tem também este diamante no meio, bem embaixo do rostinho dela, e o diamante isso é uma analogia, é uma qualificação da nossa mente, tá? Pense em algo puro e pense em algo resistente. A nossa mente, transparente, pura e resistente. Resistente por quê? Né? Resistente porque a gente é tragado, jogado, direcionado, induzido diariamente para sair do nosso estado de tranquilidade, de percepção, de conhecimento no sentido de escutar a própria voz, a voz interior. Eu acho que esse percurso todo do Osho Zen Tarot, essa carta tem uma importância fundamental porque tudo vai desaguar nela. Essa que é a verdade. Qualquer situação que você passe, você tem aí ferramentas que você pode acionar durante o dia, durante o seu percurso todo, com a finalidade de te direcionar para essa inner voice, tá? Para essa voz interior. As meditações que a gente tem feito sobre essas cartas, elas fazem um percurso. Então tem o louco, tem a existência, né? Tem umas 77 cartas, eu vou indo com calma, mas a inner voice eu acho que ela é fundamental, né? Sem inner voice, sem a voz interior, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, verdadeiramente falando, em termos de autoconhecimento, se você quiser chamar de autoconhecimento mesmo, tá? Inner voice, tem gente que chama de um tudo, eu tô colocando autoconhecimento porque é através de uma intuição, é através de escutar a sua voz interior. E a pessoa pode, inclusive, não estar vinculada, associada a nenhuma tradição religiosa, ou pode estar vinculada, associada a uma tradição religiosa diferente. Então você vai fazer uma oração, por exemplo, ou você está rezando o seu terço, ou você tem uma outra prática religiosa, devocional, e o legal disso tudo é você estar atento a escutar essa voz interior. Ela transcende qualquer tipo de religião, qualquer seita, qualquer coisa. Bem que Osho, no Zen Tarot, ele trabalha bem esse ponto de vista de não ter uma ritualística excessiva, de não cultuar divindades excessivamente. Ele traz bem a questão do Zen, aquela questão bem raiz, se a gente pode falar, né? E essa questão raiz é bem uma conexão interna. Como que eu faço isso, Murbach, novamente? Eu vou desenvolver, nesse mesmo meu canal, uma coisa que se chama vídeo ferramentas, que sai um pouco da questão do baralho, tá? do oráculo, sai da questão dos textos, e as videoferramentas serão assim, coisas de 5 minutos que a gente pode fazer para começar a brincar, no sentido bacana da palavra, né? E começar a entrar em contato com essa voz interior. Então um dia pode ser uma contemplação, um dia pode ser uma concentração, um dia pode ser um exercício respiratório, mas o importante é sempre ter em mente que a gente está buscando como objetivo essa inner voice, essa voz interior. Um dia pode ser também, sim, a gente ficar fazendo um estudo sobre as cartas dos oráculos, e não necessariamente só do Osho, tá? Mas são videoferramentas, são ferramentas direcionadas para a espiritualidade na prática, ou seja, como que eu vou chegar nesse inner voice. Já falei para vocês anteriormente que se sentar tranquilamente, ficar calmos, não ter que fazer nada, absolutamente nada, sentir esse flow, esse fluxo, entender que né? Mas qual que é a prática que eu faço? Pensar na metáfora de um novelo de lã, de linha, que você pega aquela pontinha, e aí você vai puxando essa pontinha, e aí a sua prática vai aparecendo. São coisas, são frases, são coisas que eu disse aqui para nós, que faz todo sentido, sempre na busca dessa inner voice. Quanto mais a gente pratica e quanto mais consciente a gente está disso, mais a gente retorna a um estado um pouco mais equilibrado durante o dia, mesmo acontecendo coisas que são realmente pesadas, difíceis, né? A gente está numa época bem conturbada, nos aspectos sociais, políticos, econômicos, pessoais, espirituais. Muitas coisas puxam a gente para tudo quanto é lado, muitas vozes nos tiram do centro, e inner voice é a solução para você se escutar, para você conseguir passar por esse oceano maluco que a gente está passando com uma certa tranquilidade, com a ajuda do oráculo e a ajuda desses textos todos, né? A função é a contribuição, e eu acho que o core, o centro fundamental
desse trabalho é a gente ter em mente sempre essa carta do Inner Voice. Hoje eu não fiz nem bonequinho, não fiz o hookzinho, não fiz chamada, não fiz nada. Eu quis manter assim a nossa atenção do nosso vídeo específico nessa carta da voz interior, que ela é bem importante, ela é um objetivo, porque a pessoa pode se perguntar: Murbach, por que eu estou fazendo isso? Por que tem esse percurso do Osho Zentaro? E ele vai desvelando algumas situações que a mente nos coloca, armadilhas, digamos assim, mas no fundo, eu acredito que o objetivo é Inner Voice. Ela vai te dar caminhos, ela vai te instruir, ela vai ser a sua mestra. E segundo o Osho, depois que você está bem familiarizado com essa Inner Voice, inclusive você pode abandonar várias práticas, enfim. Né, eu tenho muitas práticas espirituais, faço de manhã, tenho murtis, que são murti é o nome dos santinhos, como é que eu vou falar das divindades, as estatuetinhas que a gente chama de murti. Eu curto, mas sei muito bem que eles são interessantes, mas não são fundamentais, não é através disso, eu poderia não ter nada. E a tendência é eu diminuindo mesmo as coisas. É aquilo que eu já falei para vocês da questão do essencialismo, não só na vida prática, mas também na espiritualidade. Eu posso ser daqui a alguns meses e não ter absolutamente mais nada. Eu tenho algumas escrituras, alguns livros, porque eu gosto, mas eu sei que nos 45 do segundo tempo, na hora do vamos ver, mesmo você tem que ter ferramentas, tem que ter essa prática, recorrer a essa Inner Voice, né? Como uma companheira, né? Muitas pessoas trabalham com a questão da criança interior. A criança é uma coisa um pouco diferente, mas trazer essa criança interior para cá é também uma forma de você se apropriar dessa Inner Voice, dessa voz interna, criar esse diálogo com a criança interior. Eu não trabalho por enquanto com criança interior, mas tem muita gente que trabalha, então por isso que eu estou falando isso, mas não necessariamente precisa fazer isso, tá? O legal mesmo é você ter esse ponto de vista em relação à voz interior. Eu sei que hoje o vídeo está mais objetivo novamente, ele é um vídeo mais reflexivo, ele é uma ponto-chave, ele é um termo-chave, ele é uma carta fundamental para todo o nosso processo daqui para frente. Já apareceu e vai aparecer, espero que apareça mais, tá? Mas a gente deixa ela parada aqui, mas eu acho essa carta linda, fundamental para a gente entender tudo isso. A conexão também, né, da lua, desse centro, dessa mulher dentro do golfinho, da água. Gente, tem muito simbolismo aqui, tá? Mas o importante é a gente conseguir transpor tudo que tem de alegorias, de simbolismos, enfim, fantasias do mundo espiritual, que contribuem, claro, sempre contribuem de uma certa forma, mas também, por outro lado, tem-se o risco de nos afastar do objetivo que né? A pessoa fica muito fissurada, viciada, acostumada com textos e mantras e meditações, que ela dá uma pirada e brisa e tem visões e tem não sei o que. Ok, não tem problema, mas não percam o pé, né? Não percam o pé. Inner Voice como uma companheira diária, a sua companheira para sempre. Começa a desenvolver esse diálogo com a sua voz interior, que eu acho que é uma boa contribuição da espiritualidade para todos nós. Tá bom, meus amigos, irmãos queridos e todo mundo? O Roberto Simões está aí fazendo essa analogia, tá? Muito obrigado, e aí a gente vai se comunicando e eu vou passando vídeos e vou postando as coisas novas que vão acontecer no canal, como os livros e as videoferramentas, tá bom? Beijo a todos, bom fim de semana, e vamos aí aproveitar essa fase vermelha para entrar em contato com essa Inner Voice, ok? Beijo, beijo. Tchau, gente. Até mais. Se cuidem, hein? Tchau, tchau.